Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar dicas de alguns sites que eu tenho utilizado e que eu acho interessante para as pessoas que estão começando na área de programação, para as pessoas que já têm alguma experiência, que são recursos interessantes para quem precisa de alguma ferramenta online, alguma ferramenta remota. Eu não vou fazer apresentações muito clichês, então, assim, coisas como Stack Overflow, GitHub, não são coisas que eu vou cobrir. Eu vou colocar alguns sites, são sites pequenos, mas sites com ideias bem interessantes que podem ser de valia aí para pessoas que estão começando, pessoas já com alguma experiência em programação. Espero que vocês gostem. O primeiro site é esse site da Três Schools, que eu sempre recomendo para a galera que se interessa por desenvolvimento web, né? Ele é um site bem completo, né? São várias linguagens que são utilizadas na web. E uma coisa interessante dele é que ele possui uma espécie de tutoriais ao longo do site. Ele é bem básico, né? Para a gente ter uma boa noção de cada linguagem. Mas é interessante que a gente consegue ver exemplos, né, o uso na prática, né? Pra vocês terem uma ideia de linguagens que estão disponíveis, só aqui de primeiro aparece HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, jQuery e por aí vai. Bootstrap, tem um monte de ferramentas que são comuns para o pessoal que trabalha com desenvolvimento web. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, se eu colocar aqui aprenda HTML, né, que é o básico aí da web, todo o site ele tem uma janelinha com algo do tipo try it yourself, para a gente fazer um uso e fazer alguma experimentação do site, né? Então, ele está abrindo aqui, ele vai abrir uma janelinha para a gente testar, colocar algum código, né? E, por exemplo, aqui aparece o código em HTML e aqui uma renderização desse site, né? E se eu vier e aqui, por exemplo, traduzir isso aqui, né? Ao invés de this is heading, eu vou colocar este é um cabeçalho. No momento que a gente dá run, ele vai e mostra esse novo conteúdo, né? Então todo o site da 13 Schools ele é bem estruturado dessa maneira, com tutoriais, com wizards, né, ao longo do site, para a gente colocar a mão na massa mesmo, logo de início, né? Para qualquer dessas linguagens que eu comentei e várias outras que a gente descobre lá no site. Então é um site bem interessante para quem se interessa pela web e não tem nenhum conhecimento ou tem pouco conhecimento. Por falar em experimentação online, né, uso online, tem vários sites que se a gente for no Google, qualquer ferramenta de busca e procurar compile online, compilação online ou algo do gênero, a gente acha um monte de sites que são uma espécie de compiladores que ficam disponibilizados numa nuvem, né, ou em algum servidor web que a gente consegue usar remotamente, né? Desses sites eu uso vários deles. Esse aqui eu acho que tem uma interface bem interessantezinha, ele é bem amigável, né? É repli.it. Todos os endereços URLs eu vou colocar no comentário desse vídeo, tá? Pra facilitar aí a consulta de vocês. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui para ver. Não tem todas as linguagens, se eu quiser programar em Fortran, eu não vou achar, pelo menos não nesse site, tá? Mas é possível que exista. Mas os mais populares, né? C, Java, PHP, C Sharp, Haskell até, Kotlin, né? Lua. Essas linguagens mais populares a gente acha todas disponíveis. E quando eu escolho uma linguagem, vamos colocar aqui Kotlin, por exemplo, eu dou Enter, ele vai. Ah, não, tá aqui. Ele já listou, eu tenho que clicar. Ele vai abrir um ambientezinho bem interessante, onde eu tenho algo parecido lá com o W3 Schools, né? Eu tenho o meu código aqui na esquerda e eu tenho um ambiente como se fosse uma linha de comando em que eu posso testar os meus códigos, né?
Então, por exemplo, ele já começa aqui perguntando, ó, você não está certo do que você quer fazer? Eu tenho alguns exemplos, né? Então, eu posso aqui clicar em exemplos e ele tem exemplos de códigos em Kotlin, né? Então, por exemplo, aqui no Alô Mundo, eu cliquei nele, ele já aparece lá no prompt, eu dou o Enter e ele vai executar o código. Então, esse prompt eu consigo disparar comandos, né? Então, da mesma maneira que eu tenho o Alô Mundo, eu posso rodar algum outro exemplo, né? Eu tenho exemplos aqui manipulando classes e tudo mais, né? Então, a gente tem recursos para cada linguagem, né? Para cada tipo de linguagem que a gente escolher. Eu acho bem interessante. Uma coisa que eu acabei fazendo hoje, tirando dúvida de um aluno, ele estava com uma dúvida de um código em Java, eu fiz o teste no site e consegui mandar um link para ele olhar o código, né? Isso é bem interessante porque eu não tive que baixar arquivo, anexar arquivo em e-mail, fazer nada do tipo. Eu simplesmente coloquei o exemplo que ele estava com dúvida, corrigiu o problema que ele teve e mandei um link para ele onde ele conseguia visualizar o código que eu tinha alterado, né? Então, eu acho esse tipo de ferramenta bastante interessante. E nesse caso, esse Replit é um que eu uso com alguma frequência, que eu acho ele bem legal. O terceiro site é um de para manipulação de expressões regulares. Isso é algo que, digamos, não é para o programador iniciante, né? Então, para quem não conhece, agora é uma ferramenta bastante importante se a gente vai trabalhar intensamente com processamento de strings, processamento de texto. Expressões regulares são uma ferramenta e tanta. Basicamente, o que esse site é? Ele é uma maneira, como se fosse um laboratório. Eu tenho um texto padrão que eu posso alterar, colocar o texto que eu quiser, e eu posso ficar montando expressões para varrer esse texto e capturar os padrões que eu quero, né? Então eu vou falar meio que supondo que vocês já sabem o que é expressão regular, mas quem não sabe faz uma pesquisa no Google, olha no Wikipedia, que vocês vão ter uma ideia básica do que é expressões regulares. Mas aqui eu tenho um exemplo, assim que a gente entra no site, como eu falei, os endereços vão estar no comentário, né, desse vídeo. Mas assim que a gente entra no site, ele mostra um texto aqui padrão, né, descrevendo o que é o site. E aqui eu tenho uma expressão regular inicial. Então, o que essa expressão regular está dizendo aqui? Eu vou selecionar desse texto aqui todos os trechos que começam com uma letra maiúscula e seguem e são seguidos de qualquer sequência de caracteres, seja maiúscula, seja minúscula. Ou seja, o que está selecionado aqui, ó, começa com maiúsculo, aqui começa com maiúsculo, aqui começa com maiúsculo, aqui começa com maiúsculo. E por aí vai. Tudo que está selecionado começa com maiúsculo. Se eu quero, por exemplo, começar com maiúsculo e minúsculo, eu vou colocar aqui ah, essa eu quero que comece com maiúsculo e com minúsculo. Agora ele selecionou tudo e vocês observem que ele é online, né, no sentido, ele é bem reativo, né? Então eu mudo a expressão e ele automaticamente já indica que padrão essa expressão irregular está representando, ou seja, o que ela vai capturar, né? É, por exemplo, se eu deixa eu fazer uma outra expressão aqui. Se eu tirar maiúsculo, aí agora ele seleciona tudo que é minúsculo, né? Mas observem que as palavras maiúsculas ele ignorou a primeira letra maiúscula e selecionou o restante minúsculo. Se eu quero, por exemplo, só incluir minúsculos sem a letra maiúscula, vamos aqui, uma possibilidade seria um espaço vazio. E aí agora ele considera com espaço e aí ele descartou todas as letras todo mundo que começava com letra maiúscula. Bem, isso aqui ah, tem inúmeros comandos, né, inúmeras ferramentas, inúmeros coringas que facilitam a definição de padrões para consulta de expressões regulares. Eu recomendo fortemente, eu acho que qualquer programador profissional tem que dominar isso, basicamente. Porque quem está começando, eventualmente, vale dar uma olhada e tudo mais e começar a explorar, certo? Pois bem, para quem nunca viu isso, está olhando o site, está achando interessante, vai começar a fazer algumas
experimentações, tudo isso aqui é editável, né? O texto eu posso substituir o texto que eu quiser, né? O site, ele, aqui embaixo, ele também comenta, ele explica, né, o padrão, então ele é bem interessante, bem amigável mesmo. Agora, uma coisa importante, se eu quero. Agora, beleza, eu entendi expressões regulares e eu quero usar isso na minha linguagem. Eu quero colocar isso em PHP, eu quero colocar isso em Lua, eu quero colocar isso em C Sharp. Toda linguagem que se preze de alto nível, hoje, ela tem ferramentas, ela tem classes, ela tem API específica para manipular expressões regulares. Então basta você ir no manual de referência, na documentação da linguagem e procurar por expressões regulares, regular expressions ou regex, que é a palavra em inglês aí mais comum, né, para representar expressões regulares, e a gente vai descobrir lá todo o ferramental da linguagem para trabalhar com expressões regulares nela. Certo? Então o site é só uma maneira de eu testar as minhas expressões, porque às vezes elas ficam bem complicadas, né? E você testar já num código, numa linguagem de programação, pode ser um pouco trabalhoso, né? Então o site ajuda bastante nesse sentido. Ele tem outras coisinhas, como eu posso criar perfil, criar expressões regulares que são mais comuns e salvá-las, né? Mas o fundamental mesmo é a gente testar uma expressão regular, isso aí para quem está aprendendo principalmente esse conceito, é bastante interessante a ferramenta. E para concluir, um bônus aqui, um site que não tem diretamente a ver com programação, mas que eu tenho usado com alguma frequência. Né? Normalmente, os programadores, a galera mais nerdzona, não é muito ligada em design, então tem muita dificuldade, né? E eventualmente a gente se vê na necessidade de ter que fazer alguma coisa em termos de layout, né? Ah, Nesse caso, eu descobri esse site, canva.com, que vai estar lá no comentário, como eu tenho falado. E aqui, por exemplo, está a página, a página não, a capa de um dos meus últimos vídeos aí que eu dei dicas de livros no YouTube. Isso aqui, por exemplo, é a capa de um livro que eu escrevi, aqui no caso está a versão em inglês, né? Que eu ainda estou preparando, que é Programação na Cozinha, que é um livro de analogias de programação e cozinha que vocês acham facilmente aí na internet. Mas então, esses designs eu achei fabulosos. Eu nunca conseguiria fazer algo parecido de maneira manual, né? E o site ele é interessante, esse site é interessante porque ele já tem um conjunto de templates, padrões, com algumas cores, algumas fontes já arrumadas, e aí você só coloca suas imagens e dá uma ajeitada, mas ele já adianta bastante a questão da organização, da harmonia ali do seu layout, né? Então, por exemplo, se você vai fazer post no Facebook, ou qualquer coisa que precisa de alguma arte, esse site ele é muito bacana, canva.com, né? Vai estar tudo aí no comentário do vídeo. E com esse site eu encerro essas dicas. Se eu encontrar outras dicas, esses são os que eu uso com bastante regularidade, né? Mas encontrando outros eu vou preparar um outro vídeo com mais dicas.